Boa noite, Edson. Mais uma vez, né? Boa noite a todas e todos. Ana Nery, Ângela, Daniele, Edson, que estão aqui presentes na nossa aula síncrona, né? De 124 alunos, temos só vocês 4. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então, gente, vou projetar aqui alguns slides para a gente recuperar algumas questões que nós já falamos nas nossas aulas anteriores, como também a gente vai dar alguns prosseguimentos em relação a sinais específicos da área dos cursos de vocês, né? Nada melhor do que a gente aprender um vocabulário específico. Então, nesse sentido aqui, a gente vai aproveitar, né, para ter essa troca aqui de sinalizações, mas depois a gente vai pensar em exemplos práticos, né, que a gente possa usar no nosso dia a dia enquanto professores de computação, professores de física, professores de matemática e professores de química, né, professores ou professoras, ok? Então, inclusive, se vocês... eu preparei aqui alguns sinais, tá? Mas se vocês sentirem necessidade de algum outro, possa ser que eu saiba e consiga ajudar vocês, tá? Lembrando que eu não sou especialista na área de vocês, então trago aqui a visão nossa enquanto professor de Libras, né? Falando sobre esses assuntos, né? Pelo que eu já vivenciei, ok? Então, acho que a gente vai tentando colaborar na medida do possível. Então, fiquem muito à vontade para perguntar algum sinal. Caso eu saiba, a gente vai interagindo aqui, tá certo? Ok, tem algumas terminologias, que são bem mais específicas da área de formação de vocês. Então, pode ser que a gente não saiba especificamente. Tranquilo? Podemos começar? Vou projetar aqui os nossos slides. Só um minutinho. Eu acredito que todos estejam vendo. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, Ângela. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse filtro. Só um minutinho. Esse daqui. Óculos. Certo. Então, vamos lá. Gente, hoje a aula é para que a gente possa discutir alguns sinais e verbos que são mais específicos da área de formação de vocês, como eu já falei, certo? Então, nesse sentido, vamos ver aqui. Obviamente, a gente precisa, né, também tem um ato político, né, no caso, a gente teve agora, muito recentemente, no dia 26 de setembro, o Dia Nacional do Surdo, né, e também no dia 30, o Dia do Profissional Tradutor e Intérprete. Então, são datas que são muito emblemáticas e importantes, né, para a nossa trajetória enquanto pessoas que estão adentrando na comunidade surda. Então, a gente pode perceber que não é um dia simplesmente de comemoração em relação à surdez, mas sim para lembrar a todos, né, e a todas as lutas pelos direitos das pessoas com deficiência, né, que a gente pode perceber desde os seminários que vocês apresentaram, que vocês tiveram que pesquisar um pouco a mais sobre as lutas e conquistas da comunidade surda, que não foram fáceis, né, para todos estarem hoje com direito à educação, com a língua reconhecida no nosso país, e, por exemplo, a gente ter a possibilidade de formação específica na área das licenciaturas, pelo menos, né? O ideal é que seria que fossem todas as áreas, né? Que a gente tivesse, inclusive, um apoio maior em relação à educação de qualidade, ao mercado de trabalho, à cultura, à cidadania das pessoas surdas, né? Principalmente, mas as pessoas com deficiência como um todo, tá? Então, é um dia, como eu coloquei no slide, né, um dia que a gente possa promover a igualdade, combater o preconceito e para mostrar que elas fazem parte da sociedade também, né? E por isso merecem o respeito e atenção como qualquer outra pessoa. A realidade que vocês podem se deparar futuramente é com os alunos surdos, com colegas surdos, né? Colegas professores surdos que vão adentrar na nossa vida e a gente precisa se comunicar. Como humanos, a gente tem esse papel, a gente tem essa habilidade de poder se comunicar com outras pessoas. Mas nada melhor do que você saber um pouco mais da língua dela, da cultura dela, né?
Então, aí é um processo até mesmo humano, né, de comunicação, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver uma parte um pouco mais prática, certo? Sei que todos aqui estão meio tímidos em relação às câmeras, mas quem quiser abrir a sua câmera para a gente ir mostrando os sinais e vocês vendo e eu fazendo as adequações se forem necessárias, tá? Eu fico à disposição. Então, vamos lá. Verbos de ensinar. A gente já viu nas nossas aulas, por exemplo, isso aqui, ensinar. Só abrindo as mãos, isso mesmo. Ensinar. E quando eu estou ensinando, os alunos podem estar aprendendo a testa aqui. Às vezes vou fazer alguns sinais de lado somente para vocês verem, tá? Mas o sinal é para frente mesmo. Aprender. Mas para aprender, Ângelo, a gente precisa fazer o quê? Esse terceiro. Lembra? Estudar. Aqui, ó. Estudar. Uma mão batendo na outra. Estudar. Estudar. Então, eu, professor, P, ó, letra P, professor, preciso organizar. Ó, a configuração de mão é essa daqui. Organizar. Para cima e para baixo. Uma alternando com a outra. Organizar a disciplina. Ó, uma mão fechada e a outra engarra. Isso, batendo. Exatamente, gente. Perfeito. Disciplina. Aí, no caso, a gente tem várias disciplinas, né? E aí? Pronto, Ebson, era isso que eu ia perguntar agora, essa questão da disciplina. Pode perguntar, Edson. Se era a questão só na disciplina, matéria, conteúdo, de ser disciplinado também. Ótima pergunta, muito obrigado. Nesse sentido de disciplina, a gente vai ver, por exemplo, português, matemática, mais no sentido de grade curricular, tá? No sentido de disciplina, de comportamento, a gente pode fazer esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui também significa educação. Ok? Ótima pergunta, Edson. Obrigado. Então, vamos ver aqui algumas disciplinas que correspondem principalmente aos cursos. Ó, C, deslizando aqui, curso. Curso de vocês. Vocês fazem o quê? Esse aqui? Estudar. Estudam. Isso que vocês estudam. Ótimo. O primeiro deles, e aí? Matemática. Tem alguém aqui da matemática de vocês? Olha aí, muito bem. A Angela está aí. A gente pode ter alguns sinais que são da nossa região, que eu vou dar prioridade para apresentar eles, mas às vezes pode ser que tenham outros que eu vou também mostrar, tá? Mas vamos lá. Sinal de matemática, esse daqui, ó, 4 e 4, batendo assim. Matemática. Ou uma segunda variação, ou esse daqui. Ó, tá aberto e fecha no cálculo. Isso aqui também é um sinal de cálculo. Somar. As duas mãos, viu? Fechando aqui. Matemática. Aí então, a frase, eu estudo matemática. Eu estudo matemática. Perfeito. Vamos lá. Eu estudar. Aí você pode até complementar. Curso C, ó, deslizando para frente, curso matemática ou matemática. Ok? Pode ser esses dois sinais para matemática. Ótima pergunta. Ebson, você pode repetir, por favor, o primeiro sinal de matemática? Ok. Matemática, ó, 4, 4, batendo. Pronto, agora deu para ver, sim. Perfeito. Aí o segundo é mãos, nessa configuração aqui, ó. Elas vão fechar no cálculo. Inclusive, gente, deixa eu até mostrar para vocês. O Laírton, né, que é meu orientando, inclusive do curso de matemática, ele vai defender agora o TCC. A gente está finalizando uma cartilha de orientação, na verdade, de sugestão, para professores de alunos surdos, né, voltados à matemática. Então, a gente vai apresentar alguns sinais, algumas dicas,
E assim, quando estiver disponível, a gente já tiver publicado, a gente vai mandar para todo mundo, tá? Inclusive, bem interessante a nossa pesquisa. Vamos lá para o próximo sinal. Curso de Física. Tem alguém de Física? Eu sou física e curso matemática. Tá ótimo. Então Ela pode fazer é a top. Ó, curso de Física. Basicamente, a gente vai utilizar essa configuração aqui e a outra abrindo, assim, ó. Aquela dica que eu dou para vocês. Sempre tentem memorizar ou pensar em alguma estratégia que possa ajudar vocês a lembrarem desse sinal. Por exemplo, aqui a gente pode ver a questão das escalas. Isso daqui, ó, significa pluralidade, muitos, números, quantidade. Então, aqui, ó, a gente já pode ver na própria escala ou como é que chama, meu Deus? Os termos técnicos vocês me ajudam, tá? Na metragem, por exemplo, na temperatura. Por aí a gente pode perceber, esse tal de física. Física. Ou a gente tem também esse daqui. FF, tá? Letra F. E física. Mas o que a gente usa aqui no Rio Grande do Norte, geralmente, é esse daqui. Física. Ok? Próximo, química. Aqui a gente, inclusive, já apresentou esse sinal, né? Lembrando dos tubos de ensaio, né? Ó, aqui, né? Os tubos. A gente derrama um, derrama outro. O sinal de química é esse daqui. Certo? Química. O próximo, curso de computação. Epson, esse aí, no caso, é o sinal de química. Exatamente. Ó. Isso mesmo, Francisco. Que bom que você está aqui, Certo. viu, querido? Deu certo ver o vídeo, Boa viu? noite. O seu vídeo que você falou lá, deu certo, viu? Ai, graças a Deus, que ótimo. Show de bola. Vamos lá para o próximo. Computação, tá? Computação, a gente vai utilizar essa configuração aqui, ó. E fazer um pequeno giro no sentido para dentro, tá? Para dentro. Ok? E digitar. Computação é 2 sinais, né? Roda, assim, e digita. Computação. Roda, digita. Ok? Vamos reprisar? Ensinar. Mas quem é que ensina? Esse aqui. O professor, com P. Letra P de professor. Ó. Lembrando, né, ó, os 3 dedos, o polegar vai ficar entre o meio deles, e eu vou fazer nessa posição. De um lado e para o outro. O professor, ele ensina para o aluno, ó, mais um sinal, o aluno, o A aqui, né, para o aluno aprender. E você, professor, precisa organizar disciplina. Vou chegando aqui, só um minutinho. Organizar a disciplina de matemática, 4 e 4, batendo, matemática ou matemática, certo? Próxima disciplina, de física. Física, química, e computação. Roda, roda e digita. Ok? Então, agora a gente vai ver alguns sinais que são mais específicos na área de Tá matemática. muito baixo. Oi, Silvanete. Boa noite. Como é? Como é, Silvanete? O áudio está muito baixo. Certo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá me ouvindo melhor?
Não, eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Pronto, você está usando o celular? Pode ser que tenha chegado alguma notificação e geralmente quando chega, aí fica mais baixo mesmo. Aí você pode, não sei, ver as configurações do aparelho. Viu? Pronto, vai tentar entrar novamente. Então agora a gente vai ver vai ter um foco em sinais matemáticos, né? Mas obviamente, por nós estarmos em uma área que são bem semelhantes a alguns processos, então a gente vai conseguir identificar alguns sinais que vão ser reaproveitados em outras disciplinas ou em outros conteúdos que a gente queira falar, certo? Então vamos lá. Agora os sinais da matemática. Vamos ver aqui alguns sinais. Principalmente das operações básicas, né? Isso aí a gente vai utilizar em todas as nossas disciplinas para a gente fazer os cálculos, né? Principalmente. Calcular esse sinal aqui, ok? Mesmo de matemática, mesmo de somar, somar no sentido de resultado, tá? Vou botar o resultado geral. Enfim, vamos lá. Então, primeiro, aqui você pode ver que eles vão ser bem cônicos, ou seja, eles são bem parecidos com a realidade que a gente vai estar sinalizando, ok? Então vamos lá. O primeiro deles é somar. Basicamente, a gente vai fazer o sinal aqui, certo? Somar. Certo? Subtrair. Menos aqui na mão. Menos. Subtrair, né? Próximo, multiplicar. Lembra do somar é assim, né? No caso do multiplicar, você só vai dar uma pequena virada. Multiplicar. E o dividir não vai ser assim não, tá? O dividir a gente vai utilizar como se de fato a gente estivesse utilizando a parte do dividendo e do divisor. Então a gente vai utilizar essa estrutura aqui, ó, em L, e pegar a outra L e descer. Lembra, né, do dividor, do dividendo, do divisor e do dividendo, né? Aí a gente tem como fazer dividir. Vamos dividir. Dividir. Então, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Depois que a gente faz a operação, a gente precisa chegar num resultado. R saindo da boca. Mas também pode ser, ó, a gente perguntar para a pessoa, por favor, aluno, você mesmo, você próprio, batendo aqui na mão, que me responda, certo? Então, resposta, ou simplesmente isso aqui, ó. Calcular, chegar no final e responder. Calcular, chegar no final e responder. O que significa resultado? Ou se você quiser basicamente apresentar, no caso, o símbolo matemático aí de igualdade, você pode simplesmente fazer assim. Percebam que é bem icônico, né? Bem como o sinal representa, tá? Então, soma, subtração, multiplicação, divisão e resultado, ou resultado. Ok? Os números que a gente, inclusive, já viu, né? Vou passar um pouquinho mais rápido eles, tá? Quando a gente vê os números, no caso, a gente precisa também pensar que dentro da Libras a gente tem os números que são cardinais, né? Que é a grande maioria que a gente usa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, ok? E a gente vai só fazendo as adequações. Mas, por exemplo, se eu precisar sinalizar algumas casas decimais maiores, né? Por exemplo, eu vou sinalizar 100, 1, 0, 0. Ou simplesmente eu posso fazer assim, ó. 100. 100. Ok? Se eu quero sinalizar 1000, por exemplo, 1000. Basicamente esse movimento. Essa configuração de 1000. Ok? Esses foram os números cardinais.
Agora, quando a gente fala sobre os números ordinais, a gente tem uma pequena diferença que é basicamente a forma em que a gente mostra os mesmos números cardinais, mas ele tem um pequeno movimento, ou seja, vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quando a gente tem mais de um algarismo, né? Então a gente pode mexer basicamente o último, por exemplo, 13º. Vou apresentar 1 e o 3 balançando. Certo? 13º, por exemplo. E a gente também viu que existem algumas sinalizações que basicamente vai representar a questão da quantidade. Ou seja, a gente percebe principalmente a diferença entre os primeiros números, do 1 ao 4. Por exemplo, a gente vai sinalizar, né? 0, 1. Ó, a diferença do número, no caso, cardinal é aqui, e o de quantidade é esse, certo? Vejam aqui, ó. Esses aqui vão representar os números cardinais e esses aqui os de quantidade. 1, 2, ok? Aí o 3, ó. 3 assim, e o de quantidade assim. 4 e o 4. E o 5, 6, 7, 8, por aí vai, vão ser representados da mesma forma. Então a gente percebe que nos de quantidade, a gente só tem a modificação. 1, 2, 3, 4. Só. Ok? Deixa eu ver aqui o chat. Sem problemas, Karine. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá. Na sequência aqui. Então, a gente vai ver agora alguns sinais que são um pouco mais específicos, que a gente vai fazer o uso da sinalização aqui, tá? Mas, obviamente, você precisa apresentar para os seus alunos. Por exemplo, questões mais visuais, né? Que você pode ajudar o aluno a compreender aquilo de fato. A gente tem aí alguns exemplos, tá? De conteúdos específicos, que eles são tanto representados, eu vou dar até algumas sugestões que vocês podem procurar, mas basicamente esses sinais, eles são utilizados para representar esses conteúdos, tá? Então vamos lá. Por exemplo, o sinal de função. A gente pode ver esse sinal de duas formas. Primeira, você fazendo essa representação aqui, como se fosse o conjunto, e um elemento para o outro. Função. As configurações, ó, em C, a outra aqui, tipo nessa configuração aqui, função. Ou simplesmente f de x. Certo? Vocês usam bastante, né? Por exemplo, apresentação f de x ou simplesmente dessa forma. Quando a gente quer basicamente representar os conjuntos, né? Deixa eu aproveitar logo e mostrar aqui. Vocês estão me vendo? Ok, tá tudo ok? Acho que a Angela travou para mim. Ou foi o minha? Não sei. Vamos lá. Função, tá? E a gente pode até representar, por exemplo, ó, domínio D, né, abaixo do conjunto, domínio. E quando a gente representa no outro, imagem ou contradomínio, tá? Vamos lá, próximo. Matriz. Basicamente, a gente vai utilizar, ó, no caso, essa representação aqui. Vocês estão me vendo, gente? Por favor, me digam aí só no chat ou no áudio, por favor. Estamos sim. Ok. Obrigado, Edson. Essa representação de matriz aí faz relação a linhas e colunas, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, o sinal de tabela, Edson, é assim, tabela. Então, a diferença é porque a tabela é 4 e a matriz é 3. Perfeito. Aí, no caso, quando a gente tem uma representação de matriz, né, com mais de 3 colunas ou só com uma coluna, vai permanecer o mesmo sinal, não tem mudança, tá? Mas, basicamente, você vai precisar explicar, por exemplo, essa matriz, por exemplo, é de 4 por 5, não sei. Eu estou aqui inventando, tá, meu povo?
Sei nem se dá. Então, sinal de matriz de maneira geral. Ok? Exatamente. Colunas e linhas. Próximo. Limite. Ó, basicamente, o que a gente vai fazer em relação a limite? A gente vai colocar o L, X, L, essa configuração aqui para X, mesmo jeito da letra, e quantidade, números. LX, números. Limite. Ok? Próximo, porcentagem. A gente vai utilizar essa configuração aqui e fazer esse movimento, representando até mesmo um símbolo, né? Vocês percebam que é bem visual, né? Às vezes dá até para a gente utilizar uma sinalização que seja bem próxima. Aí, no caso de fração, quando a gente está falando de fração de maneira geral, né? A gente tem essa representação aqui da parte, né? Até mesmo visual, e a gente vai fazer esse sinal aqui, ó. Abrir, abrir. Abre em cima, a quantidade de cima, e abre embaixo. Mas, por exemplo, Epson, eu quero falar de fração no sentido, já tem uns números lá específicos, né? Por exemplo, essa daí. É 5/8, né, gente? Então, vamos lá. Você vai basicamente representar, ó. Aqui, ó. No caso, se eu estiver falando alguma terminologia errada, meu povo, vocês me ajudam, tá? 5/8. Ok? O povo tá saindo. Tá chato assim, hein? Ó, o sinal de raiz é basicamente a representação aí, ó. Letra V, né, no caso, e aqui como se fosse a haste do símbolo, tá? Símbolo matemático. Então, raiz. Então, vamos lá, revisando esses aqui. Função, basicamente eu posso representar assim, ou f de x. Matriz, 3x3, 3 linhas, 3 colunas. Aliás, 3 colunas e 3 linhas. Limite, LX, números. LX, números. Porcentagem. Fração, números em cima, números embaixo, né? Ou se eu tiver, no caso, já os números, eu vou representar, né? No caso aí, esse exemplo, 5/8. E raiz. Basicamente, ó. Eu posso, por exemplo, na minha sinalização, já representar aqui, ó. Por exemplo, eu quero uma raiz cúbica, né? Então, já represento aqui. Ok? Então, por aí a gente já tem como fazer essas explicações. Tá bom? Até aí, tudo tranquilo, gente? Eu percebi, Angela, sem problemas, querido. Ok? Então, vamos lá. Ó. Função ou f de x, matriz, limite, LX, números, porcentagem, fração e raiz. Certo? Raiz quadrada, raiz cúbica, por aí vai. Vocês entenderam a lógica, né? Vamos lá, para próximos números. Expressão aritmética. Basicamente, o que a gente vai fazer na sinalização? Usar os 2 dedos nessa configuração. Vou descendo, vou fazendo a minha operação até chegar no fim do resultado. Desce, resultado. Certo? Expressão aritmética. Ok. Até aí, tá tudo ok, gente? Show de bola, obrigado. Dobro, né? A gente vai utilizar
essa mão assim, a outra em 2 e subir. Faz esse movimento aqui, ó. Dobro. Dobro. Vocês conseguem ver? Dobro. Triplo. Basicamente a mesma lógica, só que a gente vai utilizar 3. Triplo. Ok? Aí agora a gente vai ver, no caso, que a geometria em si, né, obviamente a gente sabe que se divide em plana e espacial, né, mas geometria de um sentido mais amplo pode ser esse daqui, sinal aqui, ó. A gente vai utilizar a mão fechada e a outra mão fazendo esse movimento, ó. Girando. Geometria. E a gente pode ver, por exemplo, tem alguns canais que eu vou indicar para vocês, que vocês podem ver, inclusive, sobre esses sinais, né, que são bem específicos. Tem um professor que se chama Luiz Cláudio, que é um professor surdo de matemática, que inclusive mostrou alguns sinais, né, mas obviamente vai depender de cada região, né, no caso. Então vamos ver aqui o sinal de geometria plana, tá? Aqui, para cá, plano. Geometria plana. Já o sinal de geometria espacial. Certo? Fazendo literalmente no espaço. Ok? Vamos lá. Próximos. Gráfico. A gente vai utilizar essa representação aqui, ó, como se fosse literalmente, ó, quando a gente usa esse daqui, é como se fosse de fato o eixo X, eixo Y. Tá? Se a gente precisar até do Z, tem. Né? Ó, é como a gente colocar assim. Então, gráfico. Gráfico. Trigonometria. A gente vai basicamente perceber que existe uma sinalização que vai dar a correspondência, inclusive, bem imagética. Né? A gente pode perceber o triângulo retângulo, né? A trigonometria, com essa representação aqui, a base, né, do cateto adjacente, o cateto oposto, e a hipotenusa. Então, aqui, ó, a gente já tem a trigonometria representada, tá? Dessa forma aqui. Aí, Edson, como é que você quer, por exemplo, representar os catetos, né? Por exemplo, eu quero falar do cateto oposto. Basicamente, eu vou fazer apontar. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Com H, ok? Tranquilo até aí? Vamos revisar. Expressão aritmética, dobro, triplo, geometria, no sentido geral. Aí, no caso, se for geometria plana, né? Ó, aqui para cá, geometria plana. Se for geometria espacial, aqui para cá, fazendo esse movimento. Ok? Gráfico e trigonometria. Ok, gente? Todo mundo está ok até agora? Tranquilo? Ok. Perfeito, obrigado. Então, eu dou a dica, inclusive, gente, tem aqui esse trabalho, tá, de conclusão de curso, que é o uso da Libras da matemática no ensino fundamental, né, que é uma proposta de glossário, inclusive. Também tem esse canal aqui que eu sugiro para vocês, que é o Mão Temática. Basicamente, tem vários conteúdos que dão uma ajuda na questão da sinalização para alunos surdos, né? Como também o próprio canal do professor Luiz Cláudio, tá? Que ele dá algumas dicas de como você trabalhar com alguns sinais específicos. Também os conteúdos são apresentados, né, dentro dessa proposta que a gente está vendo aqui na nossa aula, certo? Então, assim, a gente pode perceber que existe uma infinidade de materiais que às vezes não são tão conhecidos que podem ajudar o professor na preparação da sua aula, né, pensando em que estratégias ele pode utilizar e até mesmo com sinais específicos, né? Lembrando que
sempre quando você for apresentar um sinal novo, né, que, por exemplo, não conheça, você combine com o aluno, por exemplo, olha, isso aqui é o sinal para trigonometria. Por quê? Né? Vamos ver aqui a explicação. Então, você ajuda nesse processo. Então, vamos lá para sinais de... Sinal é o quê? De física. Perfeito? Então, sinais específicos de física. Vamos ver aqui agora. Só um minutinho. Sinal de vetor. Basicamente, ó, como eu já até inclusive representei, né, aqui a gente tem os eixos, e a gente vai utilizar esse sinal aqui, ó. Vetor. Vetor. Próximo. Velocidade. Obviamente, quando a gente está fazendo a representação, né, nos cálculos que a gente está mostrando, geralmente a gente usa incógnitas, né? Então, aí, por exemplo, a gente tiver a representação de a velocidade, geralmente é representado por Vm, ou V, né? Mas velocidade no sentido mais amplo, esse daqui. Velocidade, ou até mesmo essa daqui, ó. Velocidade. Certo? Gente, muitos conteúdos. O que vocês estão achando? É muita informação para a cabeça da gente. Sim. Mas a ideia é que vocês possam conhecer, né? Às vezes tem muitos sinais que são muito parecidos, né? E às vezes pode ser que, a depender da necessidade, você sinta aí, você pode voltar na nossa aula e dar uma curiada. Porque sempre é assim, gente. A gente vai se planejando para as nossas aulas, né? Por exemplo, sei lá, você vai dar um conteúdo por vez, né? Geralmente esse conteúdo é trabalhado durante, sei lá, algumas semanas. Então dá para você se preparar antes, inclusive ver a nossa aula depois, né? Para quando for aplicar aí na prática aí. Ok? Vamos lá. Altura. Então, basicamente, a gente vai utilizar essa mão. Altura. Girando, tá? Para cima. Altura. Ok? Diâmetro. A gente vai utilizar essa representação aqui, como se fosse do círculo, e esse daqui. Ou tem algumas pessoas que falam, no caso, de diâmetro. Ou assim, diâmetro. Ângulo. Basicamente, a gente vai utilizar essa mão, assim, em V, e a outra, tipo, como se fosse só do indicador, fazendo literalmente um ângulo. Como se fosse, no caso aqui, de 30 graus, né? Mas quando esse sinal aqui que a gente faz para ângulo é de maneira geral, tá? Então, por exemplo, se eu quero representar um ângulo, sei lá, de 45, eu vou fazer ângulo 45, ângulo 60. Contudo, a gente tem uma pequena mudança quando a gente faz, por exemplo, um ângulo reto, certo? Então, a gente basicamente pode representá-lo assim, ó. Ângulo reto, 90 graus. Todo mundo está saindo na internet, é? Ângela, de vocês aí. Karen caiu agora. Aqui tá péssima. Oh, meu Eles Deus. vão fazer manutenção amanhã. Vamos ver Sim. se vai prestar. Oh, Jesus. Mas que funciona. Vamos lá. E tamanho, basicamente, o que a gente vai utilizar? Como se fosse medindo. Tamanho. Média aqui na horizontal, média aqui na outra horizontal, né? Essa perspectiva nessa. Tamanho. Próximos sinais. Gravidade. Né? A gente tem aí a representação do sinal de gravidade pela letra G, e basicamente como se fosse essa questão da descoberta, né, da gravidade.
G descendo, batendo na mão. Gravidade. Ok? Movimento, assim. Movimento. Ok? Próximo, força. Aí a gente pode utilizar tanto a representação quando a gente está fazendo o cálculo, né? Por exemplo, F de força, ou simplesmente fazer esse movimento aqui, ó. Força, força, esforço, força, ok? Frequência, basicamente a gente vai utilizar, por exemplo, assim, ou fazendo esse movimento aqui. Frequência. Onda, a gente vai utilizar o braço, né, no caso, assim. Frequência, assim, ó, menor. E onda, a gente vai utilizar o braço. Onda. E luz não vai ser representado dessa forma, e simplesmente assim. Luz. Luz. Ok? Edson, Ângela e Ana estão por aí. Tá tudo ok? Ok, obrigado. Fico falando aqui sozinho, né? Não sei se tem alguém ali, se for achando. Ah, tô brincando, viu? Vamos lá, dando sequência aqui. Energia, configuração em Y. Mas, Epson, essa energia aqui pode ser tanto a energia elétrica quanto a energia, por exemplo, do corpo, né? E por aí vai. Sim, a mesma energia. Y girando aqui, ó, tipo como se fosse agitando, né? Perto da boca. E ótica, a gente vai utilizar tanto esse sinal aqui, ó, como se fosse da luz entrando para a gente, ótica, ou até mesmo pela essa representação que a gente pode ver aí, do prisma, não é isso? O nome? Pessoal de física, me ajudem. É esse mesmo? É prisma? Sim. Ok. Ó, a gente vai fazer aqui a luz entrando, né? Sinal de luz é esse. Luz. Esse aqui é o sinal de ótica. Ótica. Aí, gente, eu dou até a dica para vocês, depois eu vou disponibilizar esses materiais no nosso Moodle, tá? Foi um projeto que foi desenvolvido um pouco de tempo atrás, que se chama Sinalizando a Física, em que nesse projeto era justamente voltado para a produção de materiais que pudessem dar uma ajuda nessa sinalização da física mesmo. Então, aí a gente tem, por exemplo, o primeiro volume, que é um vocabulário voltado para a área de mecânica, né, de mecânica. Outro, né, voltado para o vocabulário de eletricidade e magnetismo, certo? E o outro que seria um vocabulário de termodinâmica e ótica, certo? Então, tem esses três materiais aí, que eu vou até disponibilizar no nosso sistema, para que vocês possam dar uma olhada, né? Inclusive, usar, quem sabe, né? Com com as práticas futuras de vocês, tá bom? Então, eu vou disponibilizar eles para que vocês possam dar uma olhada. Simpatiza com esse trabalho? Ângela, você já conhecia ele? Não, eu já ouvi falar de Já. trabalhos desse tipo, assim, porque eu gosto muito dessa questão de trabalhar com auxílios que vêm ajudar o professor na sala de aula, né? Então, eu estou trabalhando algo parecido, não com Libras, mas algo parecido no meu TCC da pós do IF. Olha aí, que maravilha. Show de bola, viu?
Então, vamos lá. Então, gente, agora a gente vai ver um pouco de sinais voltados para a química. Tá? Até a Francisca estava aí, não sei se ela está mais, acho que não. Não, só temos nós 4 na sala hoje. Acho que ela ficou sem internet também. Francisca se mudou agora, ela está usando a internet só do celular. Sim, entendi. Pronto, perfeito. Então vamos lá ver agora alguns sinais voltados para a química. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, se vocês aqui da sala ou quem está assistindo essa aula posteriormente, tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, algum sinal, pode mandar no chat, né? Pode mandar nos nossos, né, fóruns de dúvidas, ou até mesmo aproveitar os nossos tutores. Na terça-feira, geralmente, a gente tem as nossas aulas de reforço, né? As aulas de reforço entre aspas, né? E o professor Valdemar está lá disponível para esclarecer alguma coisa, tá bom? Lembrando que a gente vai utilizar alguns sinais desses específicos, tá? Para as nossas futuras avaliações. Então, vamos lá. Química. Principalmente aqui a gente tem a representação de átomo, tá? A gente vai utilizar essas duas mãos. Sim. Esse daqui é o sinal de átomo, de maneira geral. Átomo. Certo? Átomo. Elétron, a gente tem a possibilidade de sinalizar dessa forma: átomo negativo, ou, em vez de ser com essa configuração, a gente vai utilizar o E de elétron. Elétron, ou elétron. Ok? Já próton, a gente vai utilizar tanto esse daqui, ó, padrão, átomo positivo, ou simplesmente a gente vai utilizar esse daqui, ó, P de próton. E, por exemplo, se eu quiser falar sobre núcleo, né, a gente vai ter a possibilidade de utilizar átomo dentro, né? Átomo e a ponta. Ok? Edson e Ana Nery são de que curso? Sou matemático. Matemática. E você, Ana? É de que curso? Matemática, né? Olha aí, matemática bem firme aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui os estados da matéria, né? Então, a gente tem aí a possibilidade de usar sólido, basicamente, ó, essa configuração e essa. Duro, isso aqui também significa duro. Aí, Epson, se eu quiser falar no contexto, por exemplo, que é uma pessoa ignorante, vou utilizar esse mesmo sinal. Nossa, olha, tô brincando, viu, Ângela? Falando isso é muito grossa, dura. Certo? Dura, sólido, certo? Líquido. Vou utilizar esse daqui, ó. Líquido. Que também significa maleável, flexível. E o próximo, que é gasoso, é assim. Nós vamos fazendo esse movimento aqui, ó. Gasoso. Gasoso. Sólido, líquido, gasoso. Estados da matéria. Próximo. Reação química. Aí a gente tem a possibilidade de fazer uma reação química já aproveitando alguns sinais. Esse daqui, ó, que lembra do sinal de química, que é assim, fazendo assim. A gente vai deixar essa configuração aqui parada e vai utilizar essa daqui, ó, assim, para fazer o sinal de mudança. Isso aqui é o sinal de mudar, tá? Então, basicamente, usa química e muda. Uma reação química. Reação química. Mistura homogênea. Você vai utilizar essa daqui, ó. Misturar. E ser homogênea significa que se dissolve, né? Vocês vão perdoando os termos aí que eu estiver falando de maneira equivocada, né? É uma mistura que desaparece, né? Ó, que some. Mistura homogênea. Mistura homogênea. E já, quando a gente tem a representação
de uma mistura heterogênea, a gente vai utilizar mistura e criou. Mistura, criar. Ok? Aí agora, quando a gente tem um tipo de ligação covalente, né, bem específico mesmo, da área de química, tá? Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente tem uma ligação covalente, a gente tem essa representação aqui. Porque há uma seção, né, no caso de átomos, de um elemento para outro. Ligação covalente. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Ah, é não, né? Mas é. Perdão. Vamos lá. Próximo. Ligação iônica. Ligação iônica, basicamente, a gente vai utilizar o I, né? Ó, e a seção de essa carga energética de um átomo para o outro, né? Ligação iônica. E a tabela periódica, basicamente, a gente vai utilizar tabela química. Tabela química. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a tabela periódica, a tabela da química, a gente tem alguns sinais, né, que são específicos para cada elemento, né, para cada elemento químico, certo? Então, a gente vai ver aqui alguns deles, somente para ter uma noção. Obviamente, não dá tempo e nem como a gente apresentar todos eles aqui. Mas o que a gente pode perceber é que, geralmente, os elementos, né, tem muitos poucos que são sinais diferentes. O que a gente geralmente utiliza, né, até mesmo para uma representação mais fidedigna, é utilizar as letras que compõem o elemento. Por exemplo, carbono, C. Ok? Aí, hidrogênio. Deixa eu ver aqui os outros, né? Por exemplo, sei lá, escândio, né? SC. Aí por aí vai. Aí existem alguns, né, que a gente vai precisar ter um pouco mais de atenção, que são já elementos químicos que representam até mesmo outras situações, como por exemplo ferro. Deixa eu utilizar esse daqui, ó, ferro. Certo? Deixa eu ver aqui um outro mais. Oxigênio pode ser o O ou simplesmente A, né? Hidrogênio, por aí vai, deixa eu ver aqui. Nitrogênio, flúor, boro, né? Então, por aí você já pega essa lógica. Passando aqui um pouquinho mais, deixa eu ver. Então, dou até uma dica para vocês de procurarem alguns materiais, tá? O primeiro deles é o Manuário de Libras de Química, que é do INES, e também esse canal aqui, que também traz alguns elementos, né? Que é o Sinqui, né? Que também é um canal do INES, né? Que vocês podem acessar alguns materiais voltados para a sinalização de química. Ok? Passando agora para a computação. Como não tem ninguém aqui, eu espero que vocês possam aproveitar, inclusive para outros conteúdos, tá? Já que a computação está sempre com a gente. Então, vamos lá. Prometo que já já a gente termina, tá? Deixa eu ver que horas são. 8 horas agora. Vamos lá, para alguns sinais. Computador mesmo de computação. Gira e gira. Notebook. Você vai basicamente usar essas mesmas configurações aqui, ó. O movimento de abrir. Abrir. Notebook. Próximo. Celular. Você pode utilizar assim, abrindo. Assim, ó, dessa forma aqui na briga. Celular. Ou simplesmente celular. Ligar. Tá? Tablet. Essas duas configurações aqui, ó. Passando aqui. Tablet. Ok? Teclado. Teclar, digitar, é a mesma coisa. Próximo, mouse. Essas três dedos, né? Polegar, indicador e médio, fazendo esse movimento circular.
Voltando agora para os sistemas operacionais. A gente tem o Windows. A gente pode fazer assim, ó. Inclusive da própria bandeira do Windows. Tem até um outro que é assim, peraí. É até um pouquinho difícil fazer dessa forma. Esse aqui é o sinal de Windows também, do sistema operacional. Ok? Linux. Vamos assim. Linux. E MacBook. Maçã, né? Lembrando da maçã. Até aqui, tudo ok? Ok. Obrigado, Edson. Vamos lá, dando sequência. A gente tem aqui anexo, vou mandar um anexo, vou mandar um arquivo, né? Basicamente o grampeador, como se fosse fazendo aqui o anexo mesmo. Próximo, chat. Mensagem subindo, né? Projetor, né? Uma coisa que a gente nem está utilizando mais tanto, né? Agora que a gente vai voltar a usar. Essas duas mãos e fazendo esse movimento aqui de projetor. Projetor. Impressora. Aqui, ó, como se fosse um cartucho. E essa mão, você vai imprimir. Impressora. Moodle. Essa mão como se fosse uma tela, né? Televisão. E a letra M. Moodle. Aplicativo, você pode utilizar, por exemplo, essa mão e essa. Batendo aqui, ó. Aplicativo, certo? Aí, por exemplo, aí tem um Tinder, né? Tinder. Vamos lá, passando aqui. Software. SW. Software. Hardware, né? A parte mais física dos computadores. A gente vai utilizar esse sinal aqui. H. Duas vezes, né? Duas mãos. H. Hardware. Algoritmo. A gente tem a possibilidade de fazer assim, ó. Algoritmo. Ou simplesmente fazer esse daqui. Ou esse daqui. Java, uma linguagem, né? Java, do café, literalmente. Selecionar, você vai clicar e arrastar. Internet. Entra aí, fazendo esse movimento aqui. Internet. Aí a gente tem algumas possibilidades aqui também de sinalizar algumas questões, né? Vamos ver aqui agora algumas delas. A primeira delas é download. A mão fazendo esse movimento aqui, ó, fechando e batendo aqui na outra. Download. Google. G-I-O. Google. Memória. M na testa, aqui na têmpora. Memória. Aí, no caso, quando a gente está falando de memória geral, né? Essa daqui. Mas quando eu quero falar especificamente da memória RAM, né? Eu vou utilizar como se estivesse usando o pente, né? O pente de memória RAM. Batendo aqui. Memória RAM. Pendrive. Vou utilizar essa daqui e essa. Enfiando aqui. Pendrive. E a outra que seria, no caso, a conexão USB, né? A entrada USB, você vai utilizar somente as letras. USB. USB. Alguns links e materiais que eu disponibilizo aqui para vocês, tá? O manuário de Libras também do INES, né? Que fala sobre aspectos da informática. E também um outro canal aqui que é de informática básica, né? Que tem alguns sinais que vocês podem aproveitar.
O bom é que esses canais que eu estou indicando para vocês, né, eles podem ajudar para que vocês tenham aí um aspecto de sinalização, né, explicando o conteúdo em si, por exemplo. Ficamos só nós três, né? Edson e Ângela. Vamos ver se a gente consegue treinar aqui algumas frases. Alguém se habilita a responder uma delas? Pode fazer. Tá bom demais essa aula, viu? Sei não, viu, meu povo? Ângela tá com conexão meio ruim. Você, Edson, quer testar? Não me atrevo, não. Eu não ouvi a última parte, eu acho que cortou. Eu estou dizendo que eu não me atrevo a arriscar, não. Ah, meu Deus do céu, você sempre responde bem, ó. Queria ver sua sinalização. Depois eu vou procurar seus vídeos aí, viu? Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas frases, né, que a gente pode aproveitar os conteúdos que a gente mostrou aqui agora. Então vamos lá. A primeira delas, eu adoro a disciplina de Libras. Bem, professor bem, né, otimista, né? Vamos lá. Eu, apontando aqui, só um dedo, apontar para você, adoro, expressão facial, adoro disciplina Libras. Eu adoro disciplina Libras. Próximo. Eu amo estudar física e matemática. Parece que foi pensado para a Ângela, né? Vamos lá. Eu amo estudar física, também matemática. Próximo. Meu aluno surdo de computação aprendeu e conseguiu formatar um PC. Ó, a diferença entre eu e meu. Meu aluno surdo de computação, ele aprendeu e conseguiu formatar. Isso aqui é apagar também, tá? Passando aqui, ó. Formatar o computador. Um computador, né? Próximo. Precisa ir no laboratório para preparar uma reação química, né? Então vamos lá. Precisar e laboratório, no caso a gente vai utilizar, não ensinei ainda, né? Ó, como se a gente estivesse olhando no microscópio. Laboratório, preparar, organizar, a mesma coisa, uma reação química. Certo? Ok. Então, gente, eu acho que é isso. Se tiverem dúvidas, por favor, fiquem muito à vontade para me perguntar. Certo que a maioria não pôde participar hoje dessa aula, mas eu fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, né? No caso, Edson e Ângela, os dois últimos alunos, na verdade, os dois que permaneceram até o fim, né? E também é para você que está assistindo em casa essa aula que foi feita síncrona hoje, no dia 1º de outubro. Ok? Pode falar, gente. Não é nenhuma dúvida com relação à aula, não, mas com relação à nossa segunda atividade online. Como Certo. é que ela vai ser? Pronto. A gente vai ter aí alguns conteúdos que a gente vai disponibilizar, tá? Então, você está falando da segunda, da AP2, é isso? Isso. Não, a avaliação não. As atividades, as AOs, né? Pronto. É. A gente geralmente vai ter 3 AOs, tá? Aí a gente vai disponibilizar, mas basicamente vai ser para responder os questionários. Ok, eu acabei perdendo o caso da AO1. Certo, pronto, perfeito. Tá bom? Aí lembrando que geralmente a gente tem no CIGA 3 unidades, né? 3 modos. O que a gente geralmente vai fazer, né? Na primeira que seria a AP1, né? Foi aquele seminário. Geralmente para a segunda unidade a gente vai utilizar as notas das AOs, ou seja, a AO1, a AO2 e a AO3. Então as 3 vão somar e dividir por 3 para ficar nessa segunda nota. E na terceira vai ser somente a AP2. Ok? Então,
Esse aqui foi o seminário, esse daqui vão ser as atividades, e esse daqui vai ser, por último, a AP2. E por curiosidade, o que será essa AP2, hein? Pronto. Eu tinha colocado para ser uma aula, certo? Mas deixa eu Não mata a até gente, dar uma não, olhada aqui. Edson. Não, Maria, mato não, meu povo. Tô bem bonzinho. Uma aula tá certo, viu, professor? Não, Edson, meu não faz isso com a gente, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, que às vezes eu tinha colocado outra coisa e eu não lembro. Vou ver aqui no nosso guia da disciplina, que inclusive está lá disponível, tá? No nosso sistema. Deixa-me ver. No caso, é a gravação de um vídeo em Libras. Mas depois a gente vai explicar direitinho o que vai ser. Não, mas não seja uma aula, não. Seja uma coisa mais simples, porque Pronto, eu vou pensar em algo mais simples. Ai, gente, mas é bom assim, que a gente vai aprimorando. Se for umas frases, dá até para arranhar, viu, professor? A gente rever as aulas que o senhor deu e a gente vai fazendo. Mas para dar uma aula já fica mais complicado. Eu não vou conseguir dar uma aula, não. No futuro vocês vão ter que, sentir na pele que é isso. Dar uma aula. Não, mas ainda não. Deixa a gente gravar um vídeo com frase, com coisas mais simples. Perfeito. Gente, pois então é isso, meus queridos. Minha querida e meu querido, né? Só vocês dois. Então a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Então, qualquer coisa, pode ficar à vontade para interagir no grupo e também no nosso sistema. Tá bom? Ok, professor. Boa noite. Bom final de semana. Igualmente, querido. Tchau, tchau. Boa noite, Anjo.